Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a transmissão do nosso devocional. Que alegria, meu amado, você me dá quando você assim liga o seu aparelho aí, sua televisão, o smartphone ou mesmo o seu computador e me dá a honra de entrar na sala da sua casa, no seu quarto ou mesmo na sua cozinha. Algumas pessoas até acompanham pelo seu local de trabalho o nosso devocional. Eu tenho feito muitos convites. Hoje mesmo, convidei uma pessoa bem especial, que eu conheci hoje, para que pudesse acompanhar o nosso devocional. E o meu desejo é que realmente, de coração, cada coração que está assistindo possa ser grandemente abençoado, muito edificado. Os nossos propósitos são exatamente esses, não é verdade? A salvação de almas e a edificação dos salvos. Portanto, hoje, dia 25/6 do ano de 2020, ainda nesse momento bem delicado de isolamento por conta do coronavírus, esta pandemia que ainda está sendo tratada, estamos impedidos de congregar ali na nossa igreja. Por conta disso, todos os dias estamos usando as redes sociais, o meu canal ou a transmissão do YouTube, aqui a minha página, em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista Independente, e depois todos os ensinamentos vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente. Convido você, incentivo você a compartilhar a nossa transmissão. E assim nós podemos alcançar muitas outras pessoas, né, com a palavra do Senhor nosso Deus. O que será que Deus tem para nós hoje, hein? Portanto, 25 de junho do ano de 2020, abra o seu coração e que o Senhor possa ser honrado, exaltado e glorificado. Com muita alegria vejo aqui os irmãos com o seu boa noite, a sua palavra de incentivo. Deus abençoe cada lar, cada vida. Deus abençoe a todos vocês. Hoje à noite nós vamos no texto de Êxodo, capítulo 3, logo depois da nossa oração. Então vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Pai, abençoe aquilo que vai ser transmitido. Fale aos corações, ó Pai, poderosamente, e que o Senhor possa ser glorificado através da sua palavra. Não permita, ó Pai, que tenhamos apenas telespectadores, mas acima de tudo pessoas que escutam a palavra, acreditam e praticam a palavra de Deus, se apegam às promessas do Senhor. Pai, obrigado, porque esse texto hoje falou comigo e agora eu compartilho com todos os amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje à noite o nosso texto bíblico ele está em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 5. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. O texto está aí na sua tela, na nossa projeção, na nossa transmissão. E está também na sua Bíblia, caso você queira ler, diz a palavra de Deus. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Hoje à noite nós vamos falar sobre pés descalços. Não sei se você está conseguindo ver o desenho ali, mas é um par de chinelos, né? Representando os pés descalços. O que seria de nós se não fossem alguns textos da Bíblia? Já parou para pensar sobre isso? O que seríamos de nós se não fosse esse texto da Bíblia aqui, quando o Senhor Deus chama Moisés para ser aquele que estaria sendo o instrumento do Senhor para libertar o povo de Israel do Egito? Deus, ele aparece ali numa sarça ardente. E a Bíblia ali nos mostra que quando Moisés, de longe, ou quando Moisés ele percebe aquela sarça ardente, quando ele ameaça virar e olhar para a sarça ardente, o Senhor Deus ele clama, né? E ele diz: pare, Moisés, não olhe para cá. E aí vem essa famosa referência do versículo 5. A Bíblia nos fala que a sarça ardente ela não se consumia. E antes que Moisés pudesse virar e contemplar ali a manifestação, vamos dizer assim, naquela sarça, da presença de Deus,
o Senhor Deus, ele diz: não chegues para cá, Moisés. Tire as sandálias ou os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Sabe, irmãos, como introdução, se nós pudéssemos resumir tudo isso que está nesse contexto aqui, dessa introdução, desse diálogo, se nós pudéssemos resumir, nós falaríamos que o Senhor Deus está ensinando Moisés e também a todos nós, o Senhor Deus está ensinando-nos sobre a importância da nossa reverência. Reverência. Você sabe o que significa a palavra reverência? Reverência significa um respeito profundo. Ser reverente é uma veneração por aquilo que se considera santo, por aquilo que se considera sagrado. Moisés foi escolhido, como eu disse, para libertar o povo de Israel. Mas antes de realmente aprender a libertar um povo e a conduzir aquela nação no deserto, antes de abraçar este desafio tremendo, a primeira lição que Moisés aprendeu como libertador de Israel, ele deveria aprender a ser reverente. Nós estamos falando isso porque não significa que Moisés desrespeitava a Deus, ele era irreverente. Mas essa hora aqui, essa experiência aqui, o destaque especial é justamente esse. Deus ensina a Moisés quem Deus ele é. E Deus mostra a Moisés como ele deveria agir diante dele, Deus. E esta lição, nessa noite, ela se estende, como eu disse, para todos nós. Ela deveria ter sido ensinada para a nação de Israel, e foi. Ela, e muitas vezes Israel, pecou nesta área diante de Deus. Essa lição deve ser ensinada para a igreja em todas as eras, inclusive a atual e a futura, se ainda não for arrebatada. Toda pessoa que quer ter relacionamento com Deus, ele precisa aprender reverência. Reverência. Diante desta afirmação, hoje à noite eu falo a você sobre pés descalços. O que Deus estava ensinando a Moisés quando ele disse para Moisés: tira as sandálias dos seus pés, tira o seu sapato dos pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Deus é digno de reverência, portanto, vamos ver o que é que nós podemos aprender sobre isso. A primeira lição que nós aprendemos no nosso devocional hoje é a evidência da nossa reverência. Deus ele mostra a importância sobre isso. Esta evidência de que reverência é importante é Deus que ensina. E o texto bíblico nos mostra no versículo 5, a parte A diz: e disse, não te chegues para cá, não se aproxime. Deus, ele no versículo anterior, é muito importante também vermos que, como eu disse, quando Moisés ele percebe aquela sarça ardente e ele ameaça virar para ela, a Bíblia nos fala que Deus ele brada e ele diz, não vire para cá. Então, tanto no brado do Senhor, como também na expressão muito forte e enfática de Deus falando a Moisés, não chegues aqui, tire os seus sapatos, o lugar que você está estando. Toda essa afirmação nos mostra que Deus ele dá essa primeira lição, ele evidencia a importância da reverência, se torna algo muito ensinado, muito explicado, muito explícito da parte de Deus para com Moisés. Moisés não poderia dar nenhum passo mais dentro daquele contexto de conversa se ele desrespeitasse as ordens de Deus, a recomendação de Deus. Ele poderia até ser exterminado por causa da grande glória de Deus. A Bíblia nos fala que ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18, acompanhe comigo na projeção. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então realmente o mundo teve o privilégio de conhecer Deus através de Jesus Cristo, que revelou o Pai.
E isso foi um grande privilégio para o mundo, não é verdade? O mundo da época. E hoje, de certa forma, também nós, como igreja, nós temos a oportunidade, olha que responsabilidade, a oportunidade também de transmitir um pouco da glória de Deus, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, das misericórdias de Deus, até mesmo da justiça de Deus, porque a igreja, ela é a representatividade do próprio Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é uma agência de Deus aqui neste mundo. Eu e você, então, nós somos pequenos Cristos. Um pequeno Deus nesse mundo, no sentido assim daquilo que precisamos testemunhar. Mas ao mesmo tempo que damos testemunho sobre quem é Deus, o texto ali nos mostra que Moisés precisava aprender que ainda Moisés era Moisés e Deus era Deus. E a glória de Deus, ela era tremenda. Por isso, Deus, ele está dizendo ali, né, com aquele brado, tire as sandálias, não olhe para cá, não vire, tome cuidado. Então, de certa maneira, nós vemos algo muito importante. A evidência, o primeiro ponto foi esse, não se esqueça, para aqueles que gostam de anotar, em primeiro lugar, sobre reverência, nós vemos a evidência. Que evidência é essa? Que o próprio Deus mostra a importância da reverência. Reverência a Deus não é uma invenção da igreja. Reverência a Deus não é uma invenção do homem. Não é uma coisa assim que o homem resolveu instituir. Reverência a Deus, o próprio Deus mostrou que o homem deveria ser reverente a ele, por conta daquilo de quem é o homem e aquilo que quem é Deus. Então, em primeiro lugar, aqueles pés descalçados, né? Aquelas sandálias agora ali colocadas de lado e os pés no chão. Em primeiro lugar, nós vemos a evidência da importância da nossa reverência. Segundo lugar, não apenas a evidência, mas agora nós vemos a gerência. Deus também é interessante porque Deus, ele gerencia a nossa reverência. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 5, ainda a parte B, tira os sapatos de teus pés. Então agora a recomendação de reverência, agora ela vem de Deus e Deus ele mostra como deve ser a reverência. Ele mostra e ele fala, tire os sapatos dos teus pés. Por que Deus está falando sobre isso? E é tão interessante como em toda a Bíblia, como eu disse, a importância da reverência ela é mostrada, né? Lembro, por exemplo, a você um dos mandamentos bíblicos, em Êxodo capítulo 20, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então Deus gerencia a reverência humana para com ele. Eu me lembro também da passagem bíblica quando Deus ele mandou que fosse construída a Arca da Aliança, e aquela arca deveria ser tratada com o máximo cuidado. Inclusive existe um homem na Bíblia, Uzã, que ele foi até morto por conta de ter tocado na arca de maneira irreverente, sem seguir aquilo que Deus recomendou, sem seguir o gerenciamento de Deus em relação à reverência que deveria ter em relação à arca, que era inclusive um sinônimo da presença de Deus no meio do povo. Então é algo muito sério, irmãos, porque nós estamos falando da presença de Deus. Reverência significa você realmente mostrar, você realmente se preocupar, você identificar a presença de Deus na sua vida. Então quem gerencia a reverência é Deus. Não é você que mostra a reverência do jeito que você quer a Deus. E aqui que nós vemos um grande problema, né? As pessoas parece que tratam Deus hoje da maneira como elas querem. Por isso que, desculpa a expressão, as liturgias da maioria das igrejas, entre aspas, que se chamam evangélicas, é uma verdadeira bagunça. Alguns cultos parecem discoteca. Algumas igrejas, aquilo que eles fazem, nós nem sabemos se é um culto ou se é um baile, por causa do estilo de música, o comportamento do povo e também do altar. A reverência
ela é gerenciada por Deus e não por nós. E Deus aqui ele vem e diz: tire as sandálias, não olhe para cá, tire as sandálias, nós vamos aqui conversar, eu preciso te passar algumas instruções. Moisés, eu estou te chamando para libertar o povo, mas isso não significa que a nossa conversa será sem a devida reverência, porque eu sou Deus e você é apenas um homem, uma criatura, você é Moisés. Então isso precisa entrar na nossa cabeça. Deus, ele é Deus e eu sou apenas o Wagner. Deus, ele é Deus e você é apenas você. Importante, graças a Deus pelo valor que Deus ele dá a nós, não é? Mas nós ainda somos nós e Deus, ele sempre será Deus. Então ele fala: tire as sandálias. Sabe por que Deus está falando tire as sandálias? Porque naquela época, algumas pessoas, quando entravam nos palácios, diante da presença dos reis e muitas vezes até de rainhas, eles não entravam calçados, eles tiravam os seus sapatos num determinado lugar, eles entravam sem os sapatos, porque os sapatos eram sinônimo de imundícia, de sujeira. E para falar a verdade, ainda é para nós, não é mesmo? Quando você chega com sapatos da rua, você não está possivelmente trazendo vários germes para dentro da sua casa? A grande verdade é que todos nós deveríamos tirar os nossos sapatos antes de entrar dentro de casa. Deus é que gerencia a nossa reverência. Ele gerencia. Temos sido reverentes a Deus? Matthew Henry disse: devemos regozijar em Deus, mas ainda com santo tremor. Terceiro e último lugar, nós vimos a evidência da nossa reverência, da importância da nossa reverência. Nós vimos a gerência da nossa reverência. Terceiro lugar, nós vemos a influência da nossa reverência. Ou para a nossa reverência, talvez fique melhor. O versículo termina com a parte C que diz: o lugar em que você está pisando é terra santa. Agora nós vemos a influência. Afinal, o que é que era santo ali? Era a sarça? Era o terreno? Era o monte? Não, irmãos. Era a presença de Deus. Era Deus que estava, por conta da sua glória e a reverência que estava sendo colocada diante dele, né? Todo este quadro, toda esta cena estava com certeza influenciando Moisés, porque agora Moisés estava vendo: eu estou num lugar santo. E esse lugar qual é? É a presença de Deus. Irmãos, quando estamos na presença de Deus, automaticamente nós vamos nos tornar o quê? Influenciados por ela, pela santidade de Deus, pela grandeza de Deus, pela misericórdia de Deus, pela sabedoria de Deus. Então, aonde você está aí, exatamente agora, isso é importante para nós, porque nós estamos impedidos de ir na igreja. Mas quem diz que Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Não, a presença de Deus pode ser o seu lar, pode ser a sua sala, pode ser o seu quarto, pode ser aí aonde você mora, seja o aluguel ou a sua casa própria, seja uma mansão ou 2 cômodos. A presença de Deus é o lugar onde Deus realmente está sendo procurado, honrado, glorificado, servido. E Moisés estava aprendendo aquilo. Moisés com certeza estava ali sofrendo a influência, né, da grandeza de Deus, da santidade de Deus. E essa reverência que está sendo pedida ou orientada de Deus para ele, com certeza estava influenciando ali, naquele momento, a sua vida. Irmãos, sabe o que está faltando para nós? O que está faltando é estarmos mais na presença de Deus. Muitas e muitas pessoas, até mesmo crentes que estão ou frequentam cultos, pessoas que professam fé em Cristo, o problema é que muitos não estão andando na presença de Deus. Estão mais na presença do pecado. Muitos estão longe da Bíblia. Muitos não permitem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Poucos estão orando e procurando a presença de Deus em oração. A maior prova disso é o próprio convívio, é o relacionamento. Você está perto de pessoas e você não sente que as pessoas são consagradas, mas você parece que percebe que as pessoas são extremamente mundanas. Pela maneira de falar, pela maneira de agir,
hábitos e costumes, a maneira de se comportar. Meu amado, se queremos realmente ser e fazer a diferença, nós precisamos estar no lugar onde a terra é santa. Quero dizer, o lugar em que Deus está. Você hoje esteve na presença de Deus? A Bíblia nos diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. J. Blanchard disse: somos incentivados a chegar a Deus livremente, mas não petulantemente. E quantos estão assim? Estão até querendo conversar, orar, ler a Bíblia, cultuar ao Senhor, mas do jeito que eles querem, sem reverência nenhuma. O libertador de Israel, ele aprendeu a primeira lição da sua jornada. Moisés, seja sempre reverente. Tire as sandálias, porque o lugar em que tu estás é santo. A terra é santa. Meu amado, será que nós não estamos precisando tirar um pouco os sapatos dos pés? Será que não estamos um tanto quanto orgulhosos demais, petulantes demais? Eu já sei isso, já sei aquilo. Será que nós não estamos precisando nos curvar mais na presença de Deus e deixarmos ser influenciados pela importância da reverência e termos uma vida reverente a Deus? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Termino o nosso devocional hoje perguntando: como está a nossa reverência? Responda isso no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, Senhor, ajude-me. Perdoe os nossos pecados e faça com que cada crente que está assistindo essa live nessa noite possa ser um crente reverente. E se temos pessoas que não são convertidos ainda, que possam, através de uma simples oração, entregar suas vidas a Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor. Em nome desse Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Obrigado por sua presença, pelo seu boa noite, por você ter compartilhado. E agora, às 20 horas e 23 minutos, eu termino o nosso devocional, lembrando que amanhã, às 20 horas, mais uma vez estaremos aqui. Nosso devocional, então, termina com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.